O que automatizar no escritório jurídico? O seu escritório já iniciou essa jornada? Olá, eu sou Tércio Strutzel, especialista em estratégia e inovação para advocacia. Eu estou falando aqui para o portal Transformação Digital no Universo Jurídico. Os advogados mais bem informados sobre o conceito de advocacia 4.0, eles já estão bem conscientes de que a automação é um dos pontos mais importantes nessa jornada, de aderir à transformação digital do escritório. As bancas que ainda não iniciaram esse processo certamente estão sofrendo com uma série de dificuldades em organizar documentos, organizar processos, agilizar tarefas, acelerar a produção jurídica, reduzir a carga horária dos colaboradores e aumentar a produtividade do escritório. São muitos desafios que podem ser superados com a automação. Entretanto, estar consciente dessas questões representa talvez metade do caminho para buscar a implantação de soluções. Os advogados que já despertaram para a advocacia 4.0 escutam sobre diversas novas tecnologias de automação, porém acabam muitas vezes se vendo em meio a uma sobrecarga de informações que acabam gerando uma série de dificuldades em conseguir diferenciar entre uma tecnologia e outra e decidir sobre qual tecnologia é relevante, é coerente para o escritório. Assimilar todos esses novos conceitos, essas novas tecnologias, realmente não é uma tarefa simples, sobretudo quando os sócios estão envolvidos diretamente nas atividades produtivas do escritório. Todos esses fatores impactam na questão sobre o que automatizar no escritório. Certamente, o primeiro passo no sentido de desvendar esse imbróglio é entender e mapear quantas tarefas repetitivas você ou os colaboradores do seu escritório fazem no dia a dia. A automação significa tornar um processo automático. Simples assim. O objetivo é deixar a automação jurídica realizar as tarefas operacionais e repetitivas, enquanto o advogado vai se dedicar às atividades mais intelectuais e estratégicas. Com o poder dos recursos tecnológicos, não faz mais sentido o advogado ficar realizando tarefas manualmente e repetitivas, que fazem parte da produção jurídica do dia a dia. Então, nesse sentido, o advogado vai utilizar a automação para otimizar o seu trabalho e, com isso, aumentar a produtividade e otimizar o tempo. Dentre as possíveis, entre as tarefas possíveis de serem automatizadas, algumas estão diretamente ligadas com a produção jurídica e com o fluxo de trabalho interno, independente se o escritório atua no contencioso ou no consultivo. Esse é o caso do armazenamento de documentos e a automação de processos. Quanto melhor for a organização taxonômica, por exemplo, para armazenamento interno dos documentos, maior a eficiência das operações do direito em encontrar nos sistemas de arquivos, nos servidores, onde estão localizados todos esses documentos referentes aos inúmeros processos que o escritório deve trabalhar. Já a automação de processo consiste em utilizar bases pré-definidas de petições iniciais, de contratos e de outros tantos documentos que são utilizados no dia a dia. Enfim, uma série de peças cujo teor é majoritariamente similar e eles podem ser utilizados para escalar essa produção a partir de uma base comum. O reaproveitamento com alteração somente das variáveis personalizadas reduz severamente o tempo de produção e praticamente elimina erros de digitação, que é um problema, elimina um problema de revisão desses documentos todos que consome bastante tempo.
Outra atividade rotineira, principalmente para escritórios que atuam fortemente no contencioso, é a pesquisa jurídica, né? Aquela pesquisa por jurisprudências, por súmulas, por uma série de referências diversas em outros processos para utilizar, para embasar, né, o processo que você vai entrar com uma petição inicial e vai desenvolver toda a estratégia de processo, né? Realizar essa tarefa manualmente, fazer essa pesquisa em cada tribunal, em cada instância, consome muitas horas dos operadores do direito que são encarregados dessa função. No entanto, já existem diversos softwares que executam essa mesma tarefa em questão de minutos. A grande disponibilidade de soluções em pesquisas jurídicas apresenta muitos programas que são realmente acessíveis, até mesmo para escritórios de pequeno porte, para advogados autônomos que atuam, né, sozinhos, têm um escritório próprio e precisam fazer esse tipo de trabalho. Uma outra atividade repetitiva que consome um tempo elevado dos advogados especialistas é a análise de contratos. Trata-se de uma tarefa repetitiva, cansativa, que muitas vezes acarreta erros, né? Porque o advogado que está executando isso, depois de tanto tempo lendo documentos muito parecidos, acabam tendo uma fadiga. E aí esse profissional, fatalmente, depois de muito tempo, né, fazendo essa tarefa repetitiva, tende a ter um índice maior de erros. E aí, para agilizar essa tarefa, existem robôs baseados em inteligência artificial que realizam essa análise numa fração de tempo muito menor e com índices de erro próximos a zero. As possibilidades de automação no escritório jurídico vão muito além dessas atividades que eu estou falando aqui. Porém, não é recomendável que o escritório implemente tudo de uma vez. Antes de qualquer decisão sobre soluções e tecnologias, é imprescindível mapear o fluxo operacional, o fluxo interno que o escritório tem na atividade cotidiana. Esse mapeamento é o principal instrumento, é o primeiro passo a ser feito e é o que vai definir o tipo e a intensidade de automação. Tá? Então você vai ter que desenvolver um certo plano para isso. A adesão à Advocacia 4.0 é uma jornada complexa. Ela tem início, mas ela não necessariamente tem fim, porque você vai estar sempre aderindo a novos processos, a novas otimizações, a novas melhorias nesse fluxo. Por esse motivo, não se deve ter pressa. Não tenha pressa em implantar tudo isso. É muito mais útil e muito mais produtivo você analisar tudo com calma e implantar aos poucos, né? Como eu falei agora há pouco, o plano, é imprescindível você elaborar um plano para isso. Mas, ao mesmo tempo, você não pode postergar isso por muito tempo. Esse plano que o escritório deve fazer, né, um planejamento estratégico, pode e deve conter esse âmbito, inclusive com objetivos e metas estabelecidos conjuntamente com as expectativas de crescimento do escritório. Então você vai aliar no seu planejamento estratégico de crescimento, né, o planejamento para 1, 2, 3, 5 anos, inclui nesse planejamento os steps de automação que o escritório pode ter. Então, nesse momento, como você está preparando para levar o seu escritório rumo à Advocacia 4.0?